paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje refletiremos sobre o tema Servidor do Cristo. E iniciaremos então a nossa reflexão com um chamamento amoroso do nosso Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 20, versículo 26, onde ele diz aos seus discípulos e também a nós: aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Então, o nosso Mestre Jesus, como um grande educador de almas que sempre foi, estava lhes ensinando que o que vai contar definitivamente em nossa balança espiritual, naquilo que fazemos de bom ou não, é o que fizermos para o nosso próximo e para nós mesmos. Porque não entrará nessa contabilidade, não entrará nessa balança o poder, os títulos, o status, a aparência física, a escolha religiosa que fizermos e tantas outras coisas que ficam aqui na Terra. Quando nós fizermos a nossa passagem e formos para o plano espiritual, porque são coisas passageiras. Então, nesse versículo, nosso mestre nos chama a atenção para a importância de sermos humildes servidores do bem. Seguindo seus exemplos, exemplos de justiça, exemplos de amor, exemplos de caridade para com qualquer pessoa, sem exceção, porque era assim que ele agia. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na nossa vida social, na casa religiosa, onde quer que estejamos, há sempre uma oportunidade de exercermos esse amor fraterno. Sempre haverá alguma chance de mostrarmos o quanto já aprendemos com o nosso Mestre Jesus. Mas, claro, nesse mundo tão materialista, tão apelativo, muitas coisas vão desviando, sim, o nosso foco, a nossa atenção da mensagem libertadora que o Evangelho do nosso Mestre Jesus nos traz. E aí, desfocados, desatentos da importância da autorreflexão, do autoconhecimento, da importância de nos melhorarmos através da prática do bem, não vamos conseguir ouvir o seu chamado. O convite de Jesus para que sejamos uma extensão dele e do seu amor. Porque Jesus não dispensa, gente, a colaboração de ninguém para melhorar a humanidade. Sempre ele vai nos convidar. Sempre, então, ele vai estar nos chamando todos os dias, como fez com seus discípulos, que também não eram homens perfeitos. E Jesus sabia disso, como ele nos conhece, sabe das nossas limitações, mas ele gostaria que aprendêssemos com ele a praticar esse amor fraterno, que não impõe nenhuma condição ao próximo, para que ele receba de nós esse amor. Porque é esse amor que nos fará ter profundas e verdadeiras experiências espirituais com Jesus, como aconteceu com seus discípulos. É esse amor que nos fará reconhecer, a partir dessas experiências, a partir dessa intimidade fraterna com Cristo, a nossa infinita capacidade de doação e, consequentemente, a nossa capacidade de transformar o nosso espírito para melhor, né? Aprendendo a fazer as melhores escolhas, faremos as escolhas que o Cristo aprovaria, que ele assinaria embaixo, que ele daria o seu aval. Então, ao longo da nossa vida, o nosso maior desafio é, sem dúvida, afastar do nosso coração o egoísmo e o orgulho, que são entraves, empecilhos, que nos impedem de amar ao próximo como a nós mesmos. E são exatamente esses dois vícios morais que ainda trazemos, que nos têm atrapalhado, para que possamos servir com amor, como Jesus nos pede, fazer o bem com amor.
olhando com humildade para as inferioridades humanas. Até porque todos nós ainda temos as nossas pequenas ou não tão pequenas inferioridades, mas todos nós a temos. Por isso, vamos reencarnando pela misericórdia divina, sucessivamente, para conseguirmos lapidar essas nossas imperfeições morais, transformando essas imperfeições em virtudes ativas pela prática do bem servir. Virtudes como tolerância, compreensão, indulgência, empatia, tantas outras virtudes que nós herdamos do nosso Pai, do nosso Criador, começando assim a servir o próximo com pequenos gestos, como, por exemplo, sendo mais gentis, deixar alguém mais necessitado do que nós passar à nossa frente na fila, oferecer ajuda para carregar alguma coisa pesada, por exemplo, que uma pessoa idosa esteja transportando, alguém com limitações físicas, elogiar o trabalho de um colega, elogiar a refeição que um ente querido preparou. E são essas pequenas atitudes de gentileza, por exemplo, que vão treinando o nosso coração, para que possamos olhar o próximo como queremos ser olhados e a fazermos a ele o que queremos receber. E assim aprendendo com Jesus a fazermos o bem sem esperar retribuição de ninguém, porque já nos sentiremos gratificados com a felicidade que podemos proporcionar a alguém. E estaremos assim estimulando o próximo com as nossas atitudes, para que eles fortaleçam a sua fé, a sua coragem, para recomeçarem e seguirem em frente com determinação, perseverança. Jesus então passou por aqui, pela terra, para nos contaminar com o vírus do amor incondicional, até que um dia também possamos imitá-lo, fazer como ele tem feito, amar, amar por amar. Essa é a nossa meta. É a meta de todos nós quando reencarnamos. Amar um amor que não julga, um amor que não condena, mas um amor que perdoa, para que assim como os seus discípulos, também possamos contaminar com o mesmo amor puro outros corações e formarmos assim uma grande corrente fraterna e transformarmos o nosso planeta Terra num lugar muito melhor de se viver e principalmente de se conviver. Jesus então veio para servir, deu o exemplo, como ele mesmo afirmou em Mateus, capítulo 20, versículo 28, e nos convida a fazermos o mesmo. Então que todos os dias, ao acordarmos, depois de fazermos a nossa prece, vamos nos perguntar: o que será que Jesus deseja de mim hoje? E ele vai nos responder através da nossa consciência. Ama e serve, meu irmão. Ama e serve. Que Jesus, então, seja sempre a nossa maior inspiração. Que assim seja.